Por séculos, ela foi considerada a personificação do paraíso na Terra. De acordo com o historiador Procópio, que viveu no século VI da Era Comum, aquele que entrar em Hagia Sophia se imaginará caminhando numa imensa campina cheia de flores em pleno desabrochar. De fato, os mosaicos de Hagia Sophia até hoje servem de inspiração para toda a cristandade. Mesmo com sua estrutura física sobrevivendo a imensos desastres naturais, Hagia Sophia também testemunharia um duelo entre iconoclastas e iconófilos. Esses primeiros defendiam a destruição das imagens inspirados no judaísmo e alegavam idolatria. Os iconófilos eram a favor da veneração das imagens, segundo as quais inspiravam as figuras de Jesus Cristo e da Virgem Maria. O embate durou entre os anos de 726 e 843 da Era Comum, quando o Concílio de Nicéia II ratificou a veneração das imagens e excomungou os iconoclastas. O movimento iconoclasta. No ano 726 da Era Comum, o imperador bizantino Leão III da dinastia Isáurica, que reinou entre 717 a 741, adepto da doutrina monofisista e atribuía somente um caráter divino a Cristo, entrou em choque com a Igreja, ao determinar por meio de um decreto que fossem retiradas todas as imagens pintadas em quadros, esculpidas em pedras ou oratórios, afrescos e mosaicos de todas as casas, templos e mosteiros cristãos do Império Bizantino, começando pelas magníficas representações em mosaico de Cristo e da Virgem Maria na Basílica de Hagia Sophia. A veneração de imagens, apesar das controvérsias, é uma prática comum desde os primórdios do cristianismo. Por todo o Império Bizantino, mosteiros cristãos eram verdadeiros ateliês onde hábeis artesãos e monges pintavam imagens cristãs em tecido e eram emolduradas, benzidas pelos monges e vendidas aos fiéis, garantindo assim uma boa fonte de renda para os mosteiros. Haviam quadros e oratórios de madeira para todos os segmentos sociais, acessível a todas as famílias cristãs. Estes ícones eram comercializados tanto nos mosteiros quanto nas feiras livres, que veio a se tornar uma tradição o culto das imagens. Um dos mais famosos quadros representando o menino Jesus e a Virgem Maria foi pintado por volta do século VII da Era Comum. Este quadro ficou conhecido como a Virgem de Vladimiro e ao longo dos séculos se tornou um dos mais populares de toda a cristandade. Inspirado nos princípios do judaísmo e do islamismo, que proíbem o culto às imagens com representações de figuras humanas, Leão III, por meio de um decreto, ordenou que fossem destruídas todas as imagens, sob a alegação de idolatria baseada no sincretismo religioso, já que as imagens cristãs, mesmo tendo suas próprias características, segundo sua interpretação, tiveram como inspiração as estátuas dos deuses pagãos da mitologia grega. Esta decisão polêmica do imperador encontrou apoio naqueles que defendiam a destruição das imagens, os iconoclastas, total repúdio dos monges e dos cristãos iconófilos, favoráveis à veneração das imagens. O confronto entre iconoclastas legalistas e iconófilos foi inevitável e extremamente violento. Mosteiros, templos e casas de iconófilos acabaram sendo invadidas, todas as imagens e quadros que eram encontrados foram destruídos. Muitas pessoas comuns que defendiam o culto às imagens, bem como diversos monges que discordavam com veemência de tal decreto, foram torturados, mortos, exilados por questionar a ordem direta do imperador. Até mesmo membros da elite econômica de Constantinopla, iconófilos convictos, foram ridicularizados e execrados publicamente pelos iconoclastas, que em alguns casos confiscaram todos os bens destas famílias, por manter em suas casas símbolos religiosos representados em forma de quadros ou estátuas.
Protestos contra e a favor da veneração das imagens se seguiram por anos, mesmo depois da morte do imperador Leão III no ano 741. No ano de 787, a imperatriz regente Irene da Hungria, viúva do então imperador Leão IV, convocou o Concílio de Nicéia II, com o intuito de pôr um fim ao confronto entre iconoclastas e iconófilos. Revogou o decreto de Leão III, permitindo que as imagens voltassem a ser veneradas em todo o Império Bizantino, bem como previa punir os iconoclastas que discordassem de tal decisão. Todos os mosaicos e estátuas religiosas que haviam sido removidos de Hagia Sophia foram restaurados ou reconstruídos. A própria imperatriz Irene da Hungria foi imortalizada com este mosaico em sua homenagem. O movimento iconoclasta ainda ressurgiria sob a liderança do imperador Leão V, o Armênio, que reinou entre 813 e 820 da Era Comum. Durante a regência da imperatriz Teodora, o iconoclasta patriarca de Constantinopla João VII foi deposto e, em seu lugar, assumiu o defensor da veneração Metódio I. Sob sua presidência, no ano 843 da Era Comum, ocorreu outro concílio e aprovou e subscreveu todas as definições do Segundo Concílio de Nicéia. Iconoclastas foram excomungados em definitivo, pondo um fim a este movimento. Ao mesmo tempo, foi definido que no dia 11 de março, data da reunião do Concílio em 843, a proclamação da memória eterna da ortodoxia e as oferendas à sacralidade das imagens contra os hereges ainda é realizada na Igreja Ortodoxa atualmente como o Domingo da Ortodoxia. Mesmo com sua estrutura física resistindo bravamente a terremotos, maremotos e outros desastres naturais, Hagia Sophia testemunharia a primeira grande divisão da cristandade, conhecida como Cisma do Oriente no ano 1054 da Era Comum. O Cisma do Oriente. As relações entre Oriente e Ocidente por muito tempo se amarguravam pelas disputas eclesiásticas e teológicas. Proeminente entre estas estavam as questões sobre a fonte do Espírito Santo, o Filioque, que era rejeitado pelos cristãos orientais, maioria em Constantinopla, que só admitiam a existência de Deus Pai e seu Filho, suprimindo a premissa da Igreja Romana, que invocava o Espírito Santo, sendo este a parte principal da Santíssima Trindade nas orações e na Eucaristia. As alegações do Papa da primazia jurídica e pastoral e a posição independente de Constantinopla em relação à pentarquia, liderada pela Igreja Romana, que mantinham os patriarcas de Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla subordinada à autoridade papal. O distanciamento entre as duas igrejas cristãs tem formas culturais e políticas muito profundas, cultivadas ao longo de séculos. As tensões entre as duas igrejas datam no mínimo da divisão do Império Romano em Oriental e Ocidental e a transferência da capital de Roma para Constantinopla no século IV da Era Comum. Uma diferença crescente de pontos de vista entre as duas igrejas resultou na ocupação do Ocidente pelos outros povos invasores bárbaros germânicos, e o Oriente permaneceu herdeiro do mundo clássico. Enquanto a cultura ocidental sucumbiu paulatinamente pela influência de povos germânicos, o Oriente permaneceu desde sempre ligado à tradição da cristandade helenística. Era chamada Igreja de tradição e rito grego. Havia também disputas doutrinárias e acordos sobre a natureza da autoridade papal. A Igreja de Constantinopla respeitou a posição de Roma como capital original do Império, mas ressentia-se de algumas exigências jurisdicionais feitas pelos papas, reforçadas pelo pontificado de Leão IX entre 1048 e 1054 e depois no dos seus sucessores. Além disso, existia oposição do Ocidente em relação à subordinação da Igreja Oriental ao imperador bizantino, cuja prerrogativa de indicar o patriarca da Igreja de Constantinopla
ficou conhecida como cesaropapismo. Uma ruptura grave ocorreu entre os anos de 856 e 867 da Era Comum, sob o patriarca Fócio. Sob o pontificado deste, a questão do filioque tornou-se o ponto de discórdia, com a condenação por parte do hierarca da sua inclusão no credo do cristianismo ocidental e a taxação da mesma como herética pelos cristãos do Oriente. Deste modo, para o futuro, as pendências não seriam apenas de natureza disciplinar e litúrgica, mas também de natureza dogmática, como que se comprometia de modo quase irremediável à unidade da Igreja. Quando Miguel Cerulário se tornou patriarca de Constantinopla no ano 1043 da Era Comum, deu início a uma campanha contra as igrejas latinas na cidade de Constantinopla, ordenando o fechamento de todas no ano de 1053, envolvendo na discussão teológica da natureza do Espírito Santo, questão que viria a assumir uma grande importância nos séculos seguintes. No ano 1054 da Era Comum, uma delegação papal viajou a Constantinopla a fim de repudiar Miguel Cerulário o título de patriarca ecumênico e insistir que ele reconhecesse a alegação de Roma como a mãe de todas as igrejas. O principal propósito do legado papal foi procurar ajuda do Império Bizantino em vista da conquista normanda no sul da Itália e lidar com recentes ataques por Leão de Ácrida contra o uso do pão não fermentado e outros costumes ocidentais, ataques que tinham apoio de Cerulário. Nas dependências da Catedral de Hagia Sophia, o líder da delegação papal, cardeal Humberto, excomungou o patriarca de Constantinopla, Miguel de Cerulário, e, por sua vez, excomungou o cardeal Humberto e outros signatários da Igreja de Roma. Como ambas as igrejas divergiam entre si por razões políticas e teológicas, estas mantiveram suas posições, gerando um impasse que resultou no esgotamento completo de todas as chances de conciliação. Ocorria assim no ano de 1054 da Era Comum, a primeira grande ruptura da cristandade. Os cristãos latinos que seguiam os preceitos papais passaram a se chamar católicos apostólicos romanos, do termo grego católico, que significa universal. Já os cristãos orientais, que decidiram seguir a doutrina da Igreja de Constantinopla, sob a alegação de que suas convicções eram as mais corretas a respeito de sua doutrina e de seus rituais cristãos, passaram a se autodenominar ortodoxos, termo grego que significa justa opinião. Este rompimento aumentou gradativamente o distanciamento entre católicos e ortodoxos. Em maio do ano de 1182, um massacre em grande escala dos habitantes católicos de Constantinopla pela população ortodoxa da cidade teve um efeito devastador nas já tensas relações entre as igrejas católica e ortodoxa. O massacre também piorou a imagem dos bizantinos aos olhos dos poderes ocidentais. Embora os acordos comerciais tenham sido rapidamente retomados, a hostilidade entre cristãos, ortodoxos e católicos permaneceria. Em abril do ano 1204 da Era Comum, venezianos da Quarta Cruzada invadiram e saquearam Constantinopla. Cruzados saquearam, aterrorizaram e vandalizaram Constantinopla por 3 dias, durante os quais muitas obras de arte gregas e romanas foram roubadas ou destruídas, igrejas, mosteiros e conventos foram saqueados, e mesmo os altares foram destruídos para que deles se pudesse arrancar o que havia de mais precioso, ouro, mármore ou pedras preciosas, justamente pelos guerreiros que haviam jurado lutar pelo cristianismo. O governante de Veneza, o doge Enrico Dandolo, parecia ter muito mais controle sobre seus homens, e ao invés de uma destruição sem sentido que viam à volta, venezianos roubaram principalmente relíquias religiosas e as obras de arte que se encontravam na igreja de Hagia Sophia, levando estas relíquias para Veneza para decorarem suas próprias igrejas católicas. A Hagia Sophia, então templo da Igreja Ortodoxa, foi convertida em catedral católica, se tornando sede do Patriarcado Latino de Constantinopla até 1261, quando os bizantinos retomaram o controle da cidade
e restituíram o templo de Hagia Sophia à Igreja Ortodoxa. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário abaixo da descrição. Críticas e sugestões são importantes para o engrandecimento do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.